Existe um jeito de eliminar toda a bactéria perigosa de um recipiente com água. Sem químicos, sem filtros, sem eletricidade. Custa $3. A indústria da água engarrafada e da filtragem movimenta 285 bilhões de dólares por ano, segundo o relatório global de mercado de 2023 da Grandview Research, vendendo a você o que você não precisa. Esse é o número inteiro. Você vai ouvir isso e querer passar adiante. É exatamente com essa reação que contam os que lucram com a sua conta de água. Mas fica comigo, porque a ciência por trás do que você vai aprender não é receita caseira de fórum de sobrevivencialista. É física documentada, que a sua bisavó entendia e que a NASA usa em toda missão espacial tripulada desde 1963. Existe um motivo para isso funcionar que quase ninguém ouviu explicado. Isso tem nome, é estudado em laboratório há mais de um século. E quando você entende o mecanismo, percebe na hora por que um pedaço de fio de $3 consegue fazer o que um refil de filtro de $20 não faz e nunca vai fazer. Também existe um erro, uma única decisão, que faz esse método produzir não menos resultado, mas nenhum. A maioria de quem tenta comete esse erro e sai convencida de que não funciona. Já vamos chegar lá. Mas antes, você precisa saber de onde isso vem, porque a história aqui não é rodapé. Ela é a história inteira. O mercado de químicos para tratamento de água foi avaliado em $21 bilhões em 2022, segundo a Allied Market Research. E nenhuma das empresas que sustentam esse valor tem motivo financeiro para corrigir você no dia em que você desiste disso achando que falhou. A casa americana média gasta cerca de $500 por ano só com água engarrafada, segundo a American Water Works Association. Isso antes de sistemas de filtragem, antes de cartuchos de reposição, antes de pastilhas purificadoras. $500, um ano, uma casa. Um pedaço de fio de prata de $3 não vence, não precisa ser trocado e não chega numa caixa de assinatura. A dimensão total do que isso pode significar. Não só para uma viagem de acampamento, não só para uma queda de energia, mas para os 2 bilhões de pessoas que a Organização Mundial da Saúde estima estarem bebendo água contaminada por bactérias fecais agora mesmo, é algo a que ainda vamos chegar. Mas essa dimensão só faz sentido quando você entende onde essa ciência realmente começa. E isto não é invenção nova. Os gregos antigos guardavam água, vinho e azeite em recipientes de prata. Eles não tinham microscópios, não tinham culturas de laboratório. Mas perceberam, ao longo de gerações de observação cuidadosa, que a água mantida na prata ficava fresca por mais tempo, tinha cheiro mais limpo e adoecia muito menos gente do que a água guardada em barro, madeira ou bronze. Hipócrates, o médico cujo nome ainda está ligado ao juramento que todo médico do planeta faz até hoje, escreveu sobre as propriedades da prata por volta de 400 anos antes de Cristo, em seu tratado Sobre as Úlceras, descrevendo como a prata aplicada em feridas evitava a infecção purulenta que matava soldados aos milhares nas guerras da antiguidade. Isso é registro escrito, não mito. O rei persa Ciro, o Grande, levava o abastecimento de água do seu exército em frascos de prata durante suas campanhas pela Ásia no V século a.C. O historiador grego Heródoto registrou isso em suas histórias. Ciro não fazia isso por cerimônia nem luxo. Ele comandava um dos maiores exércitos já reunidos no mundo antigo, atravessando terras sem qualquer infraestrutura de água. E a prata era como mantinha vivas dezenas de milhares de soldados. Isso é uma decisão registrada de logística militar de 2.500 anos atrás. A ciência moderna só descobriu por que isso funcionava em 1893. Um botânico suíço chamado Carl Wilhelm von Nägeli publicou um artigo no Jornal da Sociedade de Naturalistas de Zurique, descrevendo o que chamou de efeito oligodinâmico. O nome soa como prova de química. Pense nele, em vez disso, como uma chave que só encaixa em fechaduras bacterianas. Von Nägeli demonstrou que traços de prata, concentrações tão pequenas que ficam invisíveis na água, não uma nuvem visível, mas átomos carregados individuais, eram capazes de matar bactérias que nada mais, nessa concentração, conseguia afetar. Ele estava descrevendo com matemática e evidência reproduzível o mecanismo que gregos e persas usavam na prática havia 2.000 anos, sem saber seu nome. Daqui a pouco, você vai ver exatamente como aplicar isso em casa. A peça exata de prata, o recipiente exato, o processo exato, por $3 e sem ferramenta nenhuma. Mas você confia na água da sua torneira? O governo e as empresas de saneamento estão deixando toxinas perigosas passarem. Estudos independentes revelam químicos que eles nem sequer testam. A sua saúde está nas suas mãos, não nas deles. Pare de pagar por água envenenada. O meu guia revela um método de R$5 para ter água 100% pura em casa. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo para garantir o seu exemplar agora. Mas o erro único que destrói tudo isso vem primeiro.
Pense no que acontece quando você joga uma moeda de cobre num copo d'água e a deixa ali por uma semana. Quando volta, a água parece um pouco diferente. Algo saiu daquele metal para o líquido. Você vê isso como um tom suave. Com a prata, acontece o mesmo, só que o que se desprende dela é invisível aos olhos e carrega carga elétrica. Agora pense em como o detergente de louça funciona de verdade num prato. Você provavelmente acha que ele tira as bactérias porque é escorregadio. Não é esse o mecanismo. O detergente funciona forçando sua entrada na membrana externa de uma bactéria, a parede que a mantém íntegra, e rasgando essa membrana por dentro. Os íons de prata fazem algo quase idêntico. Eles se prendem às proteínas na superfície da bactéria, bloqueiam os canais que ela usa para trocar oxigênio e nutrientes e impedem a célula de se reproduzir. A bactéria não é levada embora. Ela é desativada por dentro por algo que você não vê, numa concentração que você não conseguiria medir sem um instrumento de laboratório. Aqui está o número que deveria fazer você parar. Uma revisão sistemática publicada em 2018, na revista científica revisada por Pares Antibiotics, examinou o conjunto acumulado de pesquisas sobre a atividade antimicrobiana da prata e confirmou eficácia contra mais de 650 cepas bacterianas distintas. Isso inclui cepas resistentes a antibióticos, exatamente os organismos que a medicina hospitalar moderna mais luta para conter. 650 cepas. Não um patógeno isolado num experimento. 650 espécies e variantes ao longo de décadas de pesquisa independente em laboratórios de vários continentes. E quase ninguém usa isso. Daqui a pouco, você vai ver exatamente como montar isso por $3, sem ferramentas e sem conhecimento prévio. Mas há um erro específico que faz esse método não produzir absolutamente nada. Não é óbvio. Parece lógico quando você comete. É por isso que a maioria desiste. O erro acontece antes de a prata sequer tocar a água. Já vamos chegar lá. Primeiro, veja o que você precisa. Aqui está o que você vai precisar. Quero ser honesto sobre cada detalhe. Você precisa de um pedaço de prata fina, não prata esterlina, não fio prateado de loja de artesanato, prata fina, do tipo marcado com o selo .999 ou .9999, ou seja, prata com 99,9% de pureza, sem outros metais misturados. Essa diferença importa porque a prata esterlina, padrão em joias e na maior parte da prataria, tem só 92,5% de prata. Os 7,5% restantes costumam ser cobre ou níquel. Esses metais também liberam íons na água e nas concentrações produzidas por um fio parado num recipiente pequeno, parte desses íons extras não é algo que você queira ingerir ao longo do tempo. Um fio de prata fina, com 20 centímetros de comprimento e espessura calibre 20, custa cerca de $3 em qualquer fornecedor de metais preciosos ou de materiais para joalheria. A frase exata de busca é fio de prata fina, 999 calibre 20. Esse é o material. Você precisa de um recipiente de vidro ou cerâmica que comporte pelo menos 1 litro de água. Não use plástico. Íons de prata podem se ligar à superfície interna de alguns plásticos e sair da água antes de atingir a concentração necessária para funcionar. Vidro e cerâmica sem esmalte, ou com esmalte seguro para alimentos, não têm essa interação. Você precisa começar com água limpa. A prata fina é um desinfetante biológico. Ela age sobre organismos vivos, bactérias, certos vírus, certos fungos. Ela não filtra sedimentos físicos, não remove metais pesados, escoamento agrícola, nem produtos químicos industriais. Se a água inicial estiver visualmente turva, deixe decantar primeiro e depois coer com um pano limpo para remover partículas. A água deve estar clara o bastante para você conseguir ler um texto impresso através do recipiente. É literalmente só isso. Um pedaço de fio, um recipiente, água limpa. Aqui está a única coisa que quase todo mundo faz errado. Usam água da torneira direto. Parece contraditório chamar isso de erro, porque a água da torneira já é tratada, já é desinfetada. O que haveria de errado em começar com uma água que já tem cloro? É o seguinte: cloro e íons de prata são quimicamente opostos. No instante em que o seu fio de prata começa a liberar íons numa água clorada, as moléculas de cloro interceptam e neutralizam esses íons, antes que eles cheguem a uma única bactéria. Sua prata fica na água e não faz nada, não porque o método esteja errado, mas porque o cloro está bloqueando tudo. A maioria das pessoas testa exatamente essa montagem, espera um pouco, vê o resultado, decide que não funciona e desiste. O setor que lucra com essa conclusão não vai publicar uma correção. Se você vai começar com água da torneira, faça isto antes. Encha o recipiente e deixe-o parado, aberto, sem tampa, com toda essa superfície exposta, por 24 horas completas antes de adicionar a prata.
O cloro é um gás pressurizado dissolvido na água de abastecimento. Com tempo e superfície aberta, ele se dissipa sozinho. Depois de 24 horas num recipiente aberto, em temperatura ambiente, a concentração de cloro cai para um nível que já não intercepta seus íons de prata. Agora, sua água está pronta para uso. Pegue o pedaço de fio de prata fina e endireite-o de forma solta, mais ou menos reta. Coloque no recipiente. Incline o recipiente e confira se o fio está no fundo e totalmente submerso. Não enrole o fio apertado sobre ele mesmo. Uma espiral apertada corta pela metade a área de superfície da prata. E a área de superfície é todo o mecanismo. Cada íon entra na água a partir da superfície do metal. Estique o fio e deixe-o reto no fundo. Cubra o recipiente de forma leve. Um pano limpo, um prato virado para baixo ou um pedaço de gaze sobre a abertura. Não vede. A água precisa respirar. Deixe o recipiente longe da luz solar direta. Isso não é opcional. A radiação ultravioleta do sol direto degrada os íons de prata na água numa taxa significativa. Uma prateleira fresca e escura, um armário ou um canto sombreado funcionam perfeitamente. Agora vem a etapa que a maioria dos guias pula, e pulá-la é a segunda falha mais comum. A desinfecção com prata exige tempo de contato. Não é instantânea como o cloro. O cloro é agressivo e rápido. A prata é mais lenta e mais completa. Segundo as diretrizes de 2011 da Organização Mundial da Saúde para a Qualidade da Água Potável, a purificação com prata exige no mínimo 2 horas de contato para uma redução bacteriana relevante em água parada, à temperatura ambiente. Para uma desinfecção confiável contra uma carga bacteriana moderada, o padrão prático é de 4 a 8 horas. Deixe o recipiente preparado à noite. Use a água pela manhã. Esse é o ritmo. O que vem agora é a etapa que quase todo mundo simplesmente pula. A verificação que mostra se o que está no seu recipiente é água segura ou só água com um fio de metal dentro. Preste muita atenção aqui. Você não precisa de laboratório, não precisa de tira de teste nem de kit. Encha um copo transparente com a água do recipiente tratado e segure contra uma fonte de luz. A água deve estar totalmente límpida, sem partículas flutuando, sem névoa nem turvação em nenhuma profundidade. Agora olhe para o fio. Ele deve manter a cor cinza prateada. Se o fio tiver criado manchas escuras, castanho enegrecidas durante o tratamento, ele reagiu com compostos de enxofre da água de origem e formou sulfeto de prata, uma camada que reduz bastante a ação antimicrobiana do fio. Para limpar, esfregue o fio com firmeza no anel de cerâmica sem esmalte na parte de baixo de uma caneca de café. A cerâmica áspera e crua remove a camada de sulfeto sem químicos e expõe de novo a prata fresca por baixo. Não use sabão no fio. Não use polidor de metal. Resíduo de sabão contamina o próximo lote. A cerâmica é a única ferramenta de que você precisa. Limpe o fio a cada 5 a 7 usos. O fio perde material de superfície num ritmo tão lento que isso, na prática, é irrelevante. Para todos os efeitos, o pedaço de fio de prata fina bem cuidado, usado para purificar água, dura indefinidamente. Esse é o sentido literal de para sempre aqui. Não é mágica, nem exagero. Só um material que não se desgasta, como um cartucho de filtro, uma lâmpada ultravioleta ou um pacote de pastilhas químicas. 1 litro de água tratada por dia mantém uma pessoa protegida de doenças bacterianas transmitidas pela água em condições normais. Essa é a unidade base. Passe para um recipiente de 5 litros com um pedaço de fio de 40 centímetros, o dobro do comprimento. E você cobre a água de beber de uma família pequena por um dia inteiro com um único tratamento durante a noite. A física escala de forma direta. Dobre a área de prata em contato com a água, e você ou dobra o volume tratado no mesmo tempo ou chega ao mesmo resultado na metade do tempo. Uma casa numa região com infraestrutura de água instável, uma propriedade rural com poço, uma comunidade costeira com tubulações envelhecidas, um bairro ainda se recuperando de uma enchente que contaminou o abastecimento, pode produzir 35 litros de água potável segura contra bactérias por semana pelo custo de um único pedaço de fio de $3 que não vence. Isso não é teórico e não é coisa de nicho. A empresa suíça Katadyn fabrica elementos de filtro de água em cerâmica com prata para uso em campo e emergência desde os anos 70, com base no mesmo princípio oligodinâmico, com revestimento de prata ligado a um meio cerâmico. Os produtos deles têm certificação da NSF International, que publicou normas de teste para dispositivos de tratamento de água com prata em 2018. O Manual de Sobrevivência de Campo do Exército dos Estados Unidos, 2176, revisado pela última vez em 1992, lista a purificação à base de prata como recurso viável para soldados sem acesso ao tratamento padrão de água.
A NASA usou ionização por prata para manter água potável segura nas missões Apollo e continuou usando sistemas à base de prata a bordo da Estação Espacial Internacional, como mostram relatórios técnicos da NASA desde os anos 80 em diante. Médicos gregos, comandantes militares persas, engenheiros suíços e cientistas aeroespaciais. Essa é a lista de credenciais. Imagine não um cenário de colapso, mas uma interrupção comum, uma adutora rompida, uma enchente que derruba uma estação de tratamento por 2 semanas, um alerta para ferver a água numa cidade em que os canos têm 60 anos. Você tem um pedaço de fio que vale $3, tem um recipiente, tem uma fonte de água. Isso basta, sem contas, sem infraestrutura, sem pedir permissão a ninguém. Há uma condição em que esse método fica de fato menos eficaz, e é a última coisa que você precisa entender antes de colocar isso em prática. A prata é uma defesa biológica no sentido mais específico e útil. Ela mira organismos vivos, bactérias, certos vírus, certos fungos. Ela não atua sobre a química. Se a sua água de origem contém escoamento agrícola, nitratos, fosfatos, resíduo de herbicida, a prata não faz nada contra esses compostos. Se a sua água vem de perto de atividade industrial e carrega metais pesados dissolvidos, como chumbo, arsênio ou cromo, a prata não vai removê-los. Se a água está marrom, cheira a combustível ou tem qualquer odor químico, a prata não é a primeira ferramenta certa. Nessas situações, a filtragem física tem de vir antes. Um filtro gravitacional de areia, carvão ativado ou uma combinação em camadas de cascalho grosso, areia fina e tiras de pano limpo retira boa parte dos contaminantes químicos antes de a prata eliminar o que é biológico. A prata é uma defesa biológica de estágio final. Não é um sistema completo de purificação para a água de origem comprometida quimicamente. Essa distinção não é fraqueza, é um limite. Trabalhe dentro dele, e o método é extraordinariamente confiável. Ignore isso e você pode beber água limpa do ponto de vista bacteriano, mas ainda perigosa do ponto de vista químico, que é outro problema, com outras consequências. A segunda condição é o fluxo. A prata funciona em água armazenada, parada ou com movimento muito lento. Colocar prata num córrego corrente dispersa os íons rio abaixo, antes que eles atinjam concentração útil. Armazene a água. Dê tempo a ela. O período de contato não é uma falha do método, é o próprio método. Há um pedaço de metal que custa $3. Ele libera partículas carregadas invisíveis que entram nas bactérias e as desativam por dentro. Não expira. Não tem refil para trocar, nem bateria para carregar, nem empresa para ligar. Médicos gregos confiavam nele 400 anos antes da Era Comum. Comandantes persas confiaram a ele a vida de seus exércitos. Um botânico suíço lhe deu um nome científico em 1893. A NASA confiou a ele a vida de astronautas em órbita baixa da Terra. E quase ninguém que vê isso agora tem um desses num recipiente com água na prateleira. Você está vendo um vídeo sobre água. Talvez a água da sua torneira seja boa e alguma parte de você saiba que isso talvez não dure para sempre. Talvez você viva num lugar onde a água já é instável e esta seja a coisa mais útil que você viu em meses. Talvez algo esteja vindo, não um colapso. Só o tipo de interrupção comum que atinge gente comum em lugares comuns, sem aviso, e você queira se preparar antes de precisar. Não sei o que trouxe você até aqui, não importa. Funciona dos dois jeitos.